Não sou pai nem pastor, apenas estudar a Bíblia com inteligência artificial para sempre te trazer uma visão imparcial. E aí, tudo bem? Hoje vamos aqui ao livro de Tiago, capítulos 1 ao 5. E no capítulo 1, Tiago diz que devemos considerar motivo de alegria o fato de passarmos por muitas provações, por muitas guerras, porque essas provações elas produzem perseverança, e essa perseverança gera maturidade. Ele incentiva o povo a pedir sabedoria, mas com fé, sem duvidar. Quem duvida é como a onda do mar instável. Ele fala sobre o contraste entre ricos e pobres e lembra que a verdadeira riqueza vem de Deus. Ele deixa claro ainda que Deus não tenta ninguém, que a tentação ela nasce dos próprios desejos desordenados que nós temos, e afirma que toda boa dádiva ela vem do Pai. No fim, ele chama o povo a ser praticante da palavra, não apenas ouvinte. Ele diz: a fé verdadeira se mostra no cuidado com os necessitados e na pureza da vida. Depois a gente tem o capítulo 2, onde ele confronta diretamente a acepção de pessoas. Ele diz: não faz sentido honrar o rico e desprezar o pobre, pois todos são iguais diante de Deus. A lei do amor ao próximo é o verdadeiro critério do reino. Depois ele bate forte na questão da fé sem obras. Ele diz que isso não adianta dizer ali que tem fé, que acredita muito, se isso não se refletir em ações. Fé morta não salva. Até os demônios creem em Deus, ele fala, e tremem. Até o demônio tem fé, só isso também não vai adiantar, tem que ter obras. E ele cita ali novamente Abraão, que ofereceu Isaac, ele cita Raabe, a prostituta que acolheu os espias, como exemplos de fé viva. Creram e agiram. Depois a gente tem no capítulo 3, o tema é a língua. E Tiago mostra como a língua pode ser perigosa. Ela é pequena, mas como uma fagulha que incendeia uma floresta, a língua pode tanto abençoar quanto amaldiçoar. E isso não deve acontecer entre irmãos. Ele diz que ninguém consegue domar completamente a sua língua. Encerra mostrando o contraste entre a sabedoria terrena, que é invejosa, egoísta, desordeira, e a sabedoria do reino, do alto, que é pura, pacífica, amável e cheia de bons frutos. Depois a gente tem no capítulo 4, Tiago confrontando as paixões que geram guerras e brigas. Diz: as pessoas pedem, mas pedem mal, porque querem satisfazer os seus desejos egoístas. Ele chama isso de adultério espiritual, amizade com o mundo, que é inimizade com Deus. E diz: Deus resiste aos orgulhosos e dá graça aos humildes. Por isso, o caminho é sujeitar-se a Deus, resistir ao diabo, purificar o coração e se humilhar diante do Senhor. E ele também repreende quem julga o próximo e quem faz planos arrogantes como se controlasse o futuro. E encerra ali com uma frase forte: comete pecado aquele que sabe fazer o bem e não faz. Depois a gente tem capítulo 5, Tiago começando com uma palavra dura a todos os ricos opressores. Ele fala: os salários retidos dos trabalhadores clamam contra eles. E depois ele encoraja os irmãos a paciência, como um agricultor que espera o fruto. Ele cita Jó e os profetas como exemplo de perseverança e pede que ninguém jure por nada, mas que a palavra seja bem reta ali, é sim, sim, não, não. Ensina que diante da aflição, orem, diante da alegria, cantem louvores, e diante da doença, chamem os presbíteros, unjam com óleo, porque a oração da fé ela tem poder para curar. E por fim termina dizendo que aquele que reconduz um irmão desviado, que não estava mais nos caminhos de Deus, ele salva uma alma da morte. E por isso, muitos dos pecados que ele tiver, lhe serão perdoados. Porque ele salvou o outro, Deus vai ter ainda mais misericórdia com ele. Duas visões que a gente guarda desses capítulos aí. Número 1. A fé que agrada a Deus, ela não é uma fé abstrata. Ah, eu acredito. Não, ela se mostra no amor ao próximo, no domínio da língua, na humildade, nas obras de justiça que a gente tem que fazer ali, para honrar a Deus. E 2. Deus honra quem se humilha, perdoa quem confessa e responde à oração de quem vive com sinceridade e obediência. Deus está atento, fica ligado nisso. Por fim, vamos orar? Senhor Deus Pai poderoso, que nós não venhamos a nos esconder através de palavras bonitas, Pai, ou de uma fé que seja 100% humana, Pai, que seja coisa da nossa cabeça, uma mentalidade, um positivismo falso e barato. Não, Senhor. Por favor, Deus, se por um acaso estivermos caindo nisso, Pai, se estivermos sendo apenas por fora, Pai, não deixe, Pai, com que sejamos enganados, que o Espírito venha nos revelar, nos mostre, Pai, que estamos errados, tem misericórdia de nós, não desiste de nós, Pai, nós precisamos de Ti, nos ajuda, Pai, nos ajuda, nós te clamamos hoje, em nome de Jesus, amém? Fique à vontade para deixar seu comentário, compartilhar. Amanhã tem primeira carta de Pedro, capítulos 1 ao 5, que Deus te abençoe de forma grandiosa.